E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nosso convidado de hoje é o velho conhecido do canal Azul Marinho, da nação Azul Marinho como um todo. E nós comentamos podcast dos outros, a gente faz corte desses absurdos dos absurdos que estão falando, mas muitas vezes a gente não prestigia as nossas próprias falas. Por isso, quero que todos aqui divulguem esse trabalho que a gente vai fazer aqui, para que muitas pessoas saibam os nossos pensamentos e os caminhos para a valorização da Guarda Civil Municipal na PEC 18. Comandante Braga, muito obrigado pela participação. Boa noite, Eliel. Boa noite a todos que estão ao vivo e depois também os que irão nos assistir aí nesse bate-papo sobre a questão das guardas municipais, da PEC 18 e de tudo que vem acontecendo aí nos últimos dias, Eliel. Perfeito. Comandante Braga, eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo têm muitas perguntas sobre essas questões e é importante que a gente consiga pautar a todos aí. Eu estou num ambiente com bastante barulho, não sei como que está o áudio aí. Se tiver, eu fecho uma porta aqui para melhorar o áudio. Comandante Braga, PEC 18, essa PEC da segurança, é uma PEC que nós construímos juntos ou veio do governo para a gente correr atrás depois? Não, PEC 18 é uma construção de diversas frentes. O governo, o que ele fez? Ele apenas atendeu um pedido nosso, do Conselho e da GM Brasil, inclusive juntamente com você, para que fosse incluído no texto da PEC 18, porque nós não estávamos no texto da PEC 18. Então, nós fomos incluídos, nós pedimos na reunião, se eu não me engano, na 10ª do CONASP, depois pedimos por escrito oficialmente, e depois fomos atendidos, temos aí os documentos, né, o ofício nos respondendo, o ministro da Justiça respondendo, que iria incluir as guardas municipais na PEC 18. Eles incluíram no texto, incluíram um texto básico, no inciso 7º, o tema 656, a tese de repercussão do STF, e agora todos estão lá apresentando suas propostas de emendas para que seja discutido no Congresso quais as alterações irão ser alcançadas na PEC 18. Então, Per- esse é o cenário atual. Perfeito. Lembrando que nessa reunião que teve com o ministro Lewandowski, ele tem, isso nós temos em documento, ele disse que nós seríamos atendidos, né, depois no documento, por conta do STF ter reconhecido, que é importante também a gente salientar isso, né? Exatamente. Houve o reconhecimento do STF e, por conta desse pedido, ele atendeu a nós, incluindo na PEC 18 a questão do STF, porque inicialmente nós não estávamos na PEC 18 e hoje Per- estamos lá no texto. Perfeito. Já para iniciar uma fala importante, ontem o comandante-geral do Conselho dos Comandantes das Polícias Militares, que é o comandante-geral também da cidade, do estado de Mato Grosso do Sul, ele falou sobre o seu nome textualmente, sobre um grupo de trabalho. Quero aqui começar dizendo que eu estava presente nessa reunião do Conselho Nacional da Segurança Pública. Acho importante, porque como nós não tivemos nenhuma audiência até agora, que os guardas municipais foram convidados, até agora fizeram, tem 40 sessões, né, chamadas aí das audiências públicas, ouvindo todo mundo, mas até agora não ouviu guardas. Mas ontem ele menciona o teu nome. Então, o comandante da PM do Mato Grosso do Sul, que comanda o Conselho Nacional dos Comandantes de PMs, disse que o comandante Braga havia pedido um grupo de estudos que havia sido aceito no Conselho Nacional de Segurança Pública. E como a maioria das pessoas não tinham conhecimento, é importante que a gente diga o porquê foi pedido este grupo de trabalho, qual era a sua intenção ao pedir isso. Olha só, Eliel. Primeiro ponto, é notório, até porque nós somos uma das pessoas que escreveram o texto da 322 e apresentou na primeira vez para o deputado federal Nelo Rodolfo e depois para o Fred Sá no Congresso, o que virou a Lei 1322. Houve uma alteração de competência das guardas municipais no último ano pelo julgado do tema 656 do STF. Daí eu estou falando, Eliel, de forma técnica. Nós já fazemos policiamento ostensivo? Sempre fizemos. Sempre fizemos. Mas foi reconhecido no STF. A partir
dessa nova competência, que é gênero, como bem serviço e instalações são competências que são gêneros, nós temos que delinear atribuições, como fez na 1322, delineou as atribuições do que hoje tem no parágrafo 8º. Diante disso, dessas novas atribuições, nós pedimos esse grupo de trabalho para a Polícia Militar para que nós pudéssemos, de forma didática, explicar para eles que nós sempre fizemos policiamento ostensivo, vamos continuar fazendo e vamos fazer para frente. E entender que essa atividade, já está escrito isso desde 1989, no parecer do Cretela Júnior, que nós encomendamos, que a atividade da Guarda Municipal ela é concorrente com a da Polícia Militar. E não dá para limitar na prática. Até onde vai, até onde vem. Esse é o caso. Então, esse grupo de trabalho é apenas para isso, para poder explicar para eles o que já é notório, sabido de todos, que todas as guardas executam. Então, nada melhor, Eliel, que você ter um local oficial para falar para eles: olha, as guardas municipais já fazem isto e irão continuar fazendo. Então, vão continuar fazendo, já fazem, e dessa forma concorrente, vão continuar. E isso, na prática, até se dá de forma muito natural. Por que se dá de forma natural? Porque a demanda por segurança pública é muito maior do que a oferta. Então, isso se dá de forma natural. E daí, nesse grupo de trabalho, Eliel, que é um local, que nós, na verdade, não temos esse local para falar isso para eles oficialmente hoje. Nós não temos. A gente fica na internet, na rede social, em um evento, em outro, mas nós não temos de forma oficial falar: olha, acabou, nós já fazemos e vamos continuar fazendo. Então, essa foi a proposta do grupo de trabalho, e é bom que você estava presente, estava lá oficialmente, e esse grupo de trabalho vai ser o local para, de forma pedagógica, Eliel, só explicar o que já fazemos e vamos continuar fazendo cada vez mais. O que é importante que todos entendam que na última reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública, nós temos os diversos integrantes fazendo falas e quase sempre eles tocam no assunto de que as guardas não são iguais. Quase sempre eles dizem assim: não, mas espera um pouquinho. Você não pode comparar uma guarda X com guarda Y em decorrência de investimentos, de atribuições. Então, esse grupo de trabalho, que eu concordo e muito, é para que você compreenda que as competências de guarda municipal e polícia militar são concorrentes. O que significa concorrer? Com é junto, correr, corre. Mesma raia. A gente chega para atender uma ocorrência de perturbação de sossego e ela pode evoluir para uma outra ocorrência de natureza policial. A dificuldade que muitas pessoas não entendem é o seguinte: mas no final, o que esse grupo de trabalho ele vai fazer para que ele possa ser chamado de um grupo de trabalho? Nós precisamos instruir melhor os nossos policiais militares dentro das academias. Por quê? Quase sempre, quando um policial militar sai da escola de formação, dependendo para onde ele vai, ele chega formatado com uma ideia. Aí ele chega lá, tem o dobro de guardas municipais, a prefeitura tem lá a estrutura, você vê o guarda municipal ganhando um salário justo, você vê o guarda municipal com postura e atendendo muitas ocorrências. E aí é tudo aquilo que ele tinha de ideia da academia, que é aqueles coronéis que vão lá dizendo: olha, a guarda faz usurpação de função pública, a guarda não pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, ele vê e destoa. Nós precisamos mostrar para todos hoje, dentro da segurança pública, o que a Guarda Municipal faz, e isso significa furar a bolha. Porque senão a gente faz eventos de guardas para falar para nós mesmos. Então, pedagogicamente, nós precisamos furar essa bolha e falar para as outras instituições de segurança. Eu vou passar a palavra para o Braga, mas aí eu vou comentar uma situação que eles enfrentam, que eles não comentam, para falar das nossas situações. Eles estão dizendo assim: não, vocês querem um pedaço da atribuição da Polícia Militar. Primeiro, a gente não quer, a gente já tem. É Tem, diferente sempre teve. é diferente de você falar assim: olha, eu quero conquistar algo. Não, nós temos hoje o ônus. Isso não é bônus, não, galera. É ônus. Ônus de verdade. Então, nós precisamos fazer com que haja a compreensão do que nós realizamos e parar com uma tentativa de mudar o curso do rio. O rio tá indo para cá.
A Polícia Militar não consegue mais a questão de efetivo, não consegue mais dizer que a gente não tem capacitação, não consegue mais dizer que a gente não tem controle externo, não consegue mais dizer que a gente não tem ouvidoria, corregedoria, que a gente não tem capacitação, comandante. Exatamente, Eliel. Isso é bem claro. E daí eu te pergunto, e pergunto para todos que estão assistindo aqui hoje, que vão assistir, onde hoje existe um local oficial para que nós possamos falar para eles a nossa ideia? Existe? Não existe. Então, essa é a função do grupo de trabalho. Ter um local para falar o que nós já fazemos. E eles sabem também que nós já fazemos. Mas nós não temos um espaço para falar isso para eles oficialmente. E daí é o que eu vou repetir. Daí fica esses debates, às vezes, inócuos, mensagem, áudio de internet, tudo isso daí. Mas com o grupo de trabalho, nós vamos ter um lugar que, inclusive, é um espaço oficial e eles vão ter que escutar. Olha, a guarda sempre fez, vai continuar fazendo e cada vez mais. E sabe por que ela vai continuar fazendo cada vez mais? Porque vocês não estão conseguindo suprir essa necessidade e como as guardas concorrem na atividade e agora já é consolidado a palavra que durante anos eu escutei, escuto até hoje, que é exclusiva, que é minha, e não é, que é o policiamento ostensivo. Que policiamento ostensivo, ou ele é uma competência, ele é o gênero. Dentro do policiamento ostensivo, existem diversas espécies, diversas atribuições. E daí eu poderia te citar alguns exemplos aqui. Dentro do policiamento ostensivo, nós temos o policiamento ambiental, é uma espécie. Nós temos, em São Paulo, por exemplo, policiamento náutico, é uma espécie. Policiamento na praia, nós temos o policiamento de posturas, enfim, nós temos o policiamento de trânsito, nós temos diversas espécies do policiamento ostensivo, que são atribuições que, na maioria delas, as guardas já fazem e nós temos que consolidar. E consolidar, Eliel, é você poder falar de forma oficial e não oficiosa para quem tem que ouvir, que são eles. Perfeito. E nós estamos falando de uma conversa que foi formalizada no Conselho Nacional da Segurança Pública. Então, o Conselho Nacional de Segurança Pública tem representante de todas as polícias. Inclusive, a Guarda Municipal tem um assento pelo Conselho Nacional das Guardas, que o comandante Braga lá está. Importante dizer, quando o comandante da Polícia Militar do Mato Grosso fala essa fala na comissão, muitos que não têm condições de acompanhar, porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, não compreendiam. Por isso que essa declaração que ele fez é importante que a gente comente que o grupo de trabalho não tem atribuição de reescrever lei ou apresentar proposta de mudança de atribuição, porque a atribuição já acontece e a Lei 3.022, o comandante Braga ajudou a escrever lá na década de 90. Essa história todos já conhecem. Então, é importante que a gente comece nivelando essa informação primeiro, porque quando você tem uma oportunidade, igual no Conselho Nacional de Segurança, que eu acompanhei na última reunião, a gente tem a oportunidade do Secretário Nacional de Segurança Pública lá estar, o Lewandowski, o ministro sempre vai também, e todo mundo ouvir. E tem uma respeitabilidade quando você fala com uma argumentação. Por isso que, eu volto a dizer, nós precisamos lembrar, quem quer o microfone tem que saber o que vai falar com ele porque está falando por todos, que é isso que é o peso. Então, por isso que eu acho que essa questão foi vencida. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa questão do grupo de trabalho. Só reiterando, o grupo de trabalho, ele não tem, neste caso, nenhuma função de alterar a lei, de modificar, até porque não é função dele lá. Entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro. A 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, vai continuar sendo a Lei 13.022. E quando for necessário, o Congresso irá alterar. Eu até acredito que a pessoa, ao meu ver, que fará mais ampliações e atualizações na Lei 13.022 será o deputado federal Eliel Miranda. Amém. Esperava que você dissesse isso, viu? Tava torcendo para você acertar nessa aí, viu? Então, é isso, Eliel, o que vai acontecer, Hum. entendeu? E quando você, com certeza, assumir lá, o primeiro documento que eu vou te dar, que aliás eu já falei que está aqui, que é o original do parecer
da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei da 1322. Está Exato. aqui para as pessoas saberem o que eles entendiam na época. Braga, nós estamos fazendo uma caminhada muito linear. Eu volto a dizer, por uma questão de oportunidade, eu estava junto. Então, o comentário, por exemplo, o Conselho Nacional de Comandantes Militares irá distorcer suas falas. Não tem como fazer isso, porque lá tem ata, tudo está registrado e quando for fixado esse grupo, é óbvio que a gente vai falar sobre essas concorrências. E o que é mais importante, que hoje as pessoas não conseguem compreender, nós estamos falando de um movimento que é da base para o topo. Hoje não adianta você chegar para uma cidade e falar assim para a cidade: olha, você não vai mais patrulhar. Olha, você não vai mais atender 153 quando ligar, disser que tem uma mulher sendo agredida, que você não vai mais atender. Você não vai mais atender quando disser, olha, naquele bar tem alguém armado, você não pode ir lá. Não existe mais. Hoje há um tsunami. É isso, a questão da polícia municipal hoje não é mais uma opção. É só uma questão hoje de regulamentação. Que nós já vamos entrar na questão da PEC 18 para falarmos de alguns assuntos e vamos citar logo de início a nomenclatura Polícia Municipal. Então, sobre essa questão de distorcer nossas falas, cada vez mais a gente tem trabalhado nos cortes, nas possibilidades. Acabei de colocar uma fala de um coronel que foi secretário em Montemor. Ele bate e afaga, ele morde e assopra, dizendo: não, a Polícia Municipal tem que existir. Mas eles têm que parar de ir lá buscar com os delegados, tem que procurar com nós. Ou seja, há uma ideia da gente ser subordinado a eles que não existe como ente federado, né, Braga? O município não pode ficar subordinado ao Estado. Nunca existiu, eles sempre tentaram, inclusive tentaram algumas mudanças na época que a Lei 322 tramitou, colocando lá da ocorrência, tem alguns detalhes, mas não consegue, porque na prática isso é impossível. Agora, Eliel, eu vejo assim, ó, as distorções de falas, elas ocorrem, eu acredito que vão continuar ocorrendo, mas o que é bom de tudo isso é que nós estamos vivos, plenos de conhecimento e sabedoria para poder explicar a verdade. Essa é a questão principal. E escutar, e depois ir lá no grupo de trabalho e gravar nós falando sobre o que estamos dizendo aqui. Olha, a atividade é concorrente, entendeu? Os nossos Exatamente. artigos, tudo que temos já demonstra isso. Agora, vocês precisam ouvir isso. Perfeito. Vencida essa parte, explicado, vamos para a PEC 18. Primeiro, dizer sobre os atores. Eu volto a falar. Nós temos diversas pessoas que estão fazendo um trabalho maravilhoso lá, têm suas ideias. A dificuldade nossa hoje é a gente conseguir ter lugar de fala sentado lá. Porque nós estamos pedindo para que haja um trabalho a ser feito pelos que lá estão. Nós temos, inclusive, policiais que estão ao nosso favor. Vou falar do Coronel Meira, que é um camarada sensacional, que tem feito um trabalho incrível. Ou o Capitão Alden. Tem vários que estão lá fazendo um trabalho pela Polícia Municipal. Só que a Polícia Municipal ajuda a instituição. Depois nós temos aquilo que ajuda o guarda a melhorar o trabalho na instituição e a melhorar na ponta, porque no final das contas, tudo é para a população. Vou dar uma explicação em um minuto, Braga, para te dar a palavra sobre o primeiro tema, eu quero falar de nomenclatura. Quando eu, Eliel Miranda, aos 43 anos, que ó, o tempo tá passando, hein? Aos 43 anos, me lembro já de quase 2 décadas de guarda municipal. Quando fui lá pedir um autógrafo pro Braga no livro que ele tinha escrito lá, nos idos de 2000 e 2006, o primeiro evento que tinha lá, Zé Esturaro, o Coronel Biratã, né? O Braga, se eu falar muito, ele vai Mas já chorar. tinha o projeto da 1322, Eliel. Já tinha, Nelo Rodolfo, né? É. Aí, olha só, se nós pegarmos hoje e falarmos do Eliel Miranda, guarda municipal, eu preciso ter força física para trabalhar. Se eu não aposento, não é o direito do Eliel de querer ir embora mais cedo para casa. Não, se eu não aposento, eu não abro vaga para o próximo. Eu não abrindo vaga, a minha força física diminuindo, o trabalho da ponta deixa de ser eficiente. Então nós vamos conectar sempre direitos com fortalecimento da instituição com o trabalho a ser feito. Então a questão hoje da defesa da instituição guarda tem caminhado, mas dos direitos cada vez mais dificultado. Então vamos começar pelo termo Polícia Municipal, Bra, porque eu acho que é bastante importante. E volto a dizer, eu já tive uma mudança de pensamento sobre essa questão, Braga, porque eu sempre falava sobre a manutenção do nome Guarda Municipal, porque a gente entende onde é forte. Hoje eu compreendo, né, e defendo completamente essa ideia
da Polícia Municipal por conta da identidade com a população, né, para a gente também pavimentar outros direitos. Mas as pessoas não compreenderam uma coisa: o projeto de lei que passou na Comissão de Segurança Pública, passou só na Comissão de Segurança Pública. Tem ainda a Comissão de Justiça e Redação e tem ainda plenário, que Capitão Augusto e companhia disseram que não vai passar. O que acontece é que a gente comemorou essa aprovação no Conselho da Comissão de Segurança Pública, que tem que comemorar mesmo, tem que agradecer a todos que fizeram um trabalho incrível, porque ele mostrou a face do Capitão Augusto de uma forma mais clara para todos. Agressivo, mas é um projeto do Capitão Alden de 2025, puxado pelo Bilinski, que é presidente, para levantar o debate. Show, importante, que agora nós vamos ter a continuidade na PEC 18. Então, a questão do termo, da nomenclatura Polícia Municipal, Braga, eu acredito que é um caminho sem volta. Eles estão agora com a seguinte argumentação: não, mas Polícia Municipal vai dificultar, temos que achar uma outra nomenclatura. Bom, fato é que vai ser Polícia Municipal. Se quiserem chamar de polícia de Americana, polícia de Jundiaí, polícia de São Paulo, aí a gente vai ter que ver depois como as coisas ficarão, né? Mas hoje eu acredito que já foi vencido isso, inclusive atos falhos dos próprios comandantes da PM chamando a gente de polícia municipal. Olha, essa questão da nomenclatura do termo Polícia Municipal, quando nós iniciamos 2016 para 17, a nomenclatura, ela tinha uma função de iniciar um debate da nomenclatura. E por que que precisa? Inclusive tem projetos de lei daquela época no Congresso, também aprovados em comissões e até mais adiantados do que esses que foram aprovados na Comissão de Segurança, viu, Léo? Já tem projetos mais adiantados, tá? Major Vitor Hugo mesmo, né? Não, até antes dele tem um. Tá? Eu até lembro que eu estive na época lá debatendo. O capitão Augusto, na sessão, não queria deixar falar, o deputado Arnaldo Fraga deixou a gente falar e foi aprovado lá na comissão. E o que, que acontece? Essa questão da nomenclatura ela é muito importante para que todos conheçam, a população, a questão polícia municipal. Porque a atribuição à competência nós já temos consolidadas pelo STF, vai ter na PEC e tudo, pode ser até que amplie, mas a nomenclatura é sim importante. É sim importante de ter a nomenclatura, porque ela tem um efeito em toda a questão da população. O que se tem é que se construir um texto coerente com a nomenclatura, para não se ter problemas lá na frente. Então, veja, a nomenclatura Polícia Municipal, ela também já é fato. Tanto que eu sempre falei, sempre falo, que não é Polícia Municipal do futuro. Está errado isso daí. Ela é do passado, do presente e vai ser do futuro. Já é a Polícia Municipal. Isso é claro. Então, tem que se trabalhar com isso. E também, a próxima coisa que você vai falar são as questões das garantias para os policiais municipais, que hoje são os guardas municipais. Tudo isso tem que estar muito bem delineado. E é claro que todos nós queríamos um cenário ideal, mas todo mundo tem que trabalhar para o que for possível ser alcançado. Perfeito. Até porque nós não conseguimos chegar até aqui num salto. Nós fomos caminhando e as coisas foram acontecendo. Então, hoje, nós precisamos compreender que nós temos que continuar buscando o ideal. Nós temos hoje falas excelentes de muitas pessoas, muita gente tem ideias, só que a distância é fácil ter ideia. Quando você chega lá em Brasília, que você começa a perceber o quão difícil é. Eu recebi de muitos guardas textos de alteração para a PEC. Eliel, isso aqui dá certo. Daí eu disse para ele: você sabia que para eu apresentar isso eu preciso de um terço do Congresso apoiando? Que alguém precisa depois, no período adequado, colocar isso. E depois lá na frente um partido tem que pedir o destaque. Daí eu fui explicando. A maioria não sabe. Porque nós estamos debatendo legislativo federal com os guardas municipais, que na verdade não tem nem tempo para ficar debatendo isso. É nós que nos debruçamos sobre isso, que estamos aqui ajudando a pensar como vai acontecer. Então, sobre a nomenclatura, concordo com você, em gênero, número e grau, aí que nós precisamos para ontem, tanto que
Eu acredito nesse conceito de polícia municipal, da ideia toda criada e de como pegou isso e do trabalho todo que foi feito por muitos atores aí no Congresso Nacional. A outra questão importantíssima para destravar a carreira é a questão da aposentadoria. Que nós vamos também daqui a pouco falar sobre as perdas de verbas recentes que nós tivemos, inclusive o trabalho que você fez junto com o próprio Rubens de Jundiaí Jundiaí, exatamente. em ajuda lá ao nosso irmão Rigo, também ao prefeito Gustavo Martinelli, ao secretário também de Justiça ali e Cidadania, Dr. Gleison. Vocês foram até lá, me recordo muito disso, daqui a pouco a gente vai falar. Mas a questão da aposentadoria, ao que parece, vai caminhar para ficar para os municípios definirem, né, Braga? Eu acredito que sim, ele. Eu até. Você falou de aposentadoria, por exemplo, eu sou aposentado, né? E daí, quem fala a questão de aposentado tem que ser aposentado para ver. Porque, veja só, eu estou aqui com o meu olerite do IPREM e está aqui, ó, o meu cargo. Eu sou aposentado como guarda civil metropolitano, inspetor superintendente NQTAG10H, que é o meu cargo. Eu sou inspetor superintendente aposentado, tá? É que não vai dar para ver aqui, mas Sim. está aqui na, tá? Que é o cargo aposentado. E por que eu quis falar isso? Porque eu sou aposentado, mas eu sou inspetor superintendente aposentado. Está aqui no meu olerite. É só que é que às vezes a pessoa não é aposentada, ela não tem um olerite desse para saber o que está escrito aqui. E por que eu estou falando isso, Eliel? Justamente porque você disse, porque tem que abrir a vaga. Um aposenta para abrir a vaga para alguém. E esse alguém que sobe, ele abre vaga para toda a carreira. É essa que é o detalhe. Então precisa sim da aposentadoria especial. Eu acredito também que vai caminhar para essa questão do município, mas é uma questão também de extrema importância, porque o guarda ele tem que ter a aposentadoria especial para o guarda municipal, igual às outras forças de segurança, por uma questão de justiça, de vários fatores, e poder abrir a carreira para os outros que estão embaixo. Sem som. Lembrando que a PEC 18, ela hoje está sendo acelerada, até pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, que daqui a pouco a gente Sim, vai comentar também sobre não ter guarda municipal lá, armada, né? Tem os guerreiros e guerreiras lá sofrendo com o Eduardo Paes, mas quando a gente fala sobre a PEC 18, acelerada agora pelo Hugo Mota, nós estamos falando, eles estão ouvindo todo mundo. E agora, né, tem aqui o nosso Dom Dom Picone dizendo sobre dia 11/11 ter uma audiência pública. Mas lembrando, nessa audiência pública nós teremos dois convidados. Então eles vão lá falar. Os convidados são indicados pelas entidades. E os guardas municipais do Brasil todo vão acompanhar. Mas essa é uma. Nós vamos tentar outras audiências também, as audiências. para que outros também falem. Porque qual que é a grande dificuldade hoje? Volto a dizer, nós precisamos lembrar que ao falar não tem eu, tem nós. Ninguém deve falar em nome próprio, com base na sua guarda. Senão eu vou para lá falar de Paulínia, que não é a realidade do Brasil. Não adianta você ir lá da Bahia, do Pará, falar da realidade local. É de guarda municipal de uma forma holística, enxergando tudo que tem. Mas essa é mais uma audiência que nós vamos ouvir, prestar atenção, e é a primeira que nós vamos pautar sobre guardas. Por que ela é importante? O que nós estamos fazendo no Brasil hoje? Tem uma audiência lá, eu pelo menos assisto todas. Já estive presencialmente lá várias vezes e eu assisto todas. Então eu assisto e eu consigo entender todos os pontos que eles estão batendo. Até agora não teve de guarda. A primeira vez que tiver, eles vão ouvir os pontos que nós estamos batendo também. Então, por isso que tem que ter uma capacidade muito grande para ir lá falar e saber o que está dizendo, porque às vezes você tem uma oportunidade, mas se não falar de uma forma que seja muito reta e contemple a todos, você vai acabar produzindo material contra a guarda. Então é importante também lembrar disso, né, Braga? Exatamente, ele é muito importante. Você, sem sombra de dúvida, é uma das pessoas extremamente capacitadas e indicadas para fazer esse debate, até porque você está lá, está acompanhando tudo, sabe os pontos, né, que, que terão, mas nós teremos outras audiências
com oportunidade de falar. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir que você fale em alguma delas também. Pode ser que não seja nessa do dia 11, mas em outras. Mas é muito importante essa questão, Eliel. E veja só, a PEC 18 ela vai dar um resultado final, né, quando ela for aprovada, e para as guardas vai ser muito importante esse avanço que as guardas vão ter no contexto da segurança pública. Muito importante. Eu não vou adiantar o próximo tema que você quer que a gente fale, que é sobre a questão das gratificações, porque isso aí tem uma estratégia que foi traçada também contra as guardas. Eu não tenho dúvida disso. É uma estratégia muito bem planejada. E às vezes eu vejo que falta um pouco de planejamento para nós entrarmos nesses combates. Mas é o combate de discurso e etc. Então, falta um pouco isso daí, essa organização entre nós, para que seja tudo alinhado, tudo isso daí. Eu vou te falar uma coisa que é uma opinião minha, viu, Eliel? A fala lá do presidente do Conselho de Comandantes Gerais, citar meu nome, é que eu acredito que ele quis dizer que essas comissões, esse grupo de trabalho, está se alinhando, porque ele não falou que é contra a Polícia Municipal, ele não falou que é contra a Lei 13.022, ele só falou que vai ter um grupo de trabalho. E essa é importante. E de nós falarmos que é concorrente à atividade, sem dúvida nenhuma. Na verdade, ele escorregou bastante numa fala que ele teve ali, dizendo Hum, que ele falou assim: olha, em todas as capitais onde tem guardas armadas, não melhorou os índices criminais. E tem um estudo de 2019, antigo, dizendo que aonde a guarda municipal é armada, o homicídio, que é o principal crime aí contra a vida, ele diminuiu. Então ele foi muito infeliz. diminuiu em até 80%. Ele foi muito infeliz nessa fala, como todos têm sido, porque eles não entendem nada de guarda. O Braga, é a mesma coisa de eu e você querer discutir a polícia militar com profundidade sem ter vivido a polícia militar. Eu nunca fiz isso. Sim, não Vocês tem nunca me como. viram. Eu nunca quis comentar RD de polícia. Eu nunca quis comentar sobre como que é o briefing deles, como que assume viatura, como que eles se comunicam. Eu nunca quis comentar porque é deles. Eu tenho o maior respeito por eles. Eles não têm respeito por nós quando vem de forma leviana falar coisas que não têm profundidade. Igual hoje mesmo eu fiz um corte de um coronel dizendo que nós não integramos a segurança pública. Falou que a gente não faz parte do 144. Desde 88 nós fazemos. Ou o Eles parágrafo não leem, né, oitavo Eliel? ou o parágrafo oitavo não está no artigo 144. Então, assim, são coisas que aí fica complicado. Mas o importante é que essas perguntas de qual emenda que vai ser acatada, como vai acontecer, é nossa ansiedade. E já foi dito, tanto pelo presidente Aloysio Mendes, como pelo relator Mendonça Filho, que eles não querem deixar corporativismo apitar. Só que com a guarda, não é corporativismo, Braga, é reparação histórica. Nós não estamos falando, Braga, de favorecer guarda. Nós estamos falando da PEC que não incluiu a guarda municipal na própria Previdência, de falta de recursos, tem tantas coisas, né, Braga? Sim, e as guardas, com todas as deficiências que foram dadas a elas, elas venceram e têm se mostrado uma alternativa viável para melhorar a questão da segurança pública local em todo o país. Exatamente. O próximo ponto que eu quero comentar, Braga, a gente falou sobre a aposentadoria, que é bem provável que deixe para cada um dos municípios, termo polícia municipal, a questão de ser elitista e estatutário também tem um grande debate ali. Mas o que eu acho que é muito legal que tem acontecido lá. Tanto o Aloysio Mendes, que é da Polícia Federal, como o Mendonça Filho, têm percebido estratégias que têm sido utilizadas contra a Polícia Municipal, fazendo o seguinte: não, vocês querem pegar o que é nosso. Mas teve um debate ontem incrível. Por quê? A Polícia Militar, em diversos locais, cuida das hidrovias. E a Polícia Rodoviária Federal está querendo que a Polícia Viária Federal, lá daquela nomenclatura, se vai virar viária, se vai voltar rodoviária, ela quer a exclusividade nisso. E aí a Polícia Militar usa o argumento de que a PRF não tem efetivo. Então a PM, olha só como eles se matam entre eles mesmos. A PM vem e fala assim, ó, vocês não têm efetivo para fazer isso. Por isso que nós temos que fazer junto com vocês.
Daí eu pergunto, eles têm efetivo para fazer o trabalho de segurança pública municipal na totalidade em todos os municípios? Também não. É o Por mesmo isso que as argumento. guardas fazem e crescem. Exato. Porque hoje, vamos lá, se o sonho deles acontecesse da gente ficar subordinado a eles, sabe o que aconteceria? Nós iríamos trabalhar e eles diriam onde a gente tem que patrulhar para eles. É, Eles não iam exato. fazer um trabalho, tanto que o próprio Derrite falou lá no Congresso, dizendo o seguinte: olha, países desenvolvidos têm só uma central de despacho. Chegou a ocorrência, ela vai despachar para o órgão adequado. Isso onde tem a diferença de atribuições. Guarda e PM, Estado e municípios, vai ter que ter conversa do secretário de segurança do município com o comandante da companhia, vai ter que ter conversa lá se não quiser ter sobreposição de recursos, mas não tem subordinação. Então, por isso que hoje eu vejo que nós estamos muito bem com o presidente da PEC 18, né? E também do relator desse momento da comissão especial. Só que a gente vai ter ainda o plenário. O capitão Augusto, ele deu pedagogicamente para nós o que ele fala que a guarda não tem como. E ele usou coisas pesadíssimas erradas, dizendo que a guarda municipal vai intrujar, que a guarda municipal vai cometer crimes. Sim, coisas insanas, né? Ainda mais em cidades hoje que estão monitoradas. Que ele não citou isso, mas as guardas municipais hoje trabalham em cidades super monitoradas. Olha São Paulo como que é, Braga. Exato. Na verdade, ele está desatualizado, né? O Capitão Augusto ele está desatualizado. Ele vive num mundo que não existe. Ele fala uma besteira atrás da outra. E desnecessariamente. Por quê? As guardas ajudam, não ajudam. Elas fazem segurança pública onde elas existem de forma muito eficiente, eficaz e pronto. Agora, eu não sei se não contaram isso para ele, que ele está há muito tempo no Congresso, acho que esqueceram de alguém falar para ele: olha, as guardas já fazem isso. E esqueceram de falar para ele também, e daí ele não vai ver essa live, mas se ele ver, eu mandar um recado para ele, que no emblema oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da qual ele faz parte, tem, de um lado, um integrante da Força Pública Estadual e, do outro lado, um guarda municipal. Tá Repete de lá, novo é isso. só ele ver, que é mais Re- antigo do que ele pensa. Ó, Capitão Augusto, pega essa que é de graça. É. É só ele pegar o próprio Não, aquele emblema da explica de Polícia novo. Militar que tem os dois. Não, De um ó, lado pera, está o pera um integrante pouquinho. da Força Pública e do outro lado o guarda municipal. Não, vamos fazer o corte bonito para ele. É. Capitão Augusto, essa é de graça. Aprenda o que tem no emblema da Polícia Militar. Então, Augusto, no emblema da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no disco, existe de um lado um integrante da Força Pública e do outro lado um guarda municipal. É só o senhor pegar o emblema e ler o que significa cada um. É público isso daí. Ou o senhor não sabe, ou então esqueceu. Mas a gente está aqui para lembrar. Sabe o que ele vai dizer? Vai dizer, não, mas espera um pouquinho. A Guarda Civil, que era a que originou a Polícia Militar, não era Guarda Municipal, era Guarda Civil. Não, Ariel, corte. Na verdade, no dístico é guarda municipal, tá? Tá lá dizendo, é um guarda municipal e um integrante da força pública. E que originou o quê? Originou a Polícia Militar. Inclusive, eu fui em diversos almoços dos guardas civis que se tornaram depois integrantes, né, da Polícia Militar, e de forma saudosa, eles diziam que eles acabaram sem cair, né, eles acabaram sem acabar, né, eles tinham muito Exatamente. orgulho, e assim, eu pude conversar com vários em São Paulo, e quanto orgulho eles tinham dessa caminhada. Vencida essa parte que nós estamos falando agora aqui sobre relatório do Mendonça Filho, sobre a presidência do Aloysio Mendes, nós precisamos agora entender que a ida a Brasília, como nós estamos vendo muitas pessoas chamando, ó, vem para Brasília e tal, é importante como uma estratégia. Não adianta ir para Brasília para assistir tão somente do plenário, coisa que nós podemos fazer daqui. É preciso ter uma influência junto àqueles que lá estão. Por exemplo, toda vez que eu vou a Brasília, eu tenho ou conversa com senadores do PSD ou com deputados. Quando nós estamos hoje lá na comissão, um nos chama ou dá uma palavra para nós, 3 minutos aqui, a gente fala ali, a gente vai moldando a forma, né, da gente influenciá-los. Por quê?
nós estamos falando de uma comissão especial, só que nós estamos dizendo em votação com 513 deputados. E nós precisamos muito do governo. Aí que eu digo para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda, mas o lado que favorece o fortalecimento da segurança pública municipal. E aí eu passo para o argumento do Capitão Augusto para a gente rebater isso e falar sobre a questão do governo. Ele diz assim, ó, não, porque a esquerda sempre quis acabar com a polícia militar, por isso que está ajudando a guarda municipal. Primeiro, quem já foi a Brasília sabe que todos os gabinetes, inclusive lá no Palácio do Planalto, com o Lula, tem militares. Os militares estão em todos os lugares. Na Senasp, você vai na Senasp, tem um militar dentro de todos os locais. Não é verdade, o que ele está dizendo é uma mentira grande, porque os militares estão no governo que aí está. Mas o governo que aí está precisa comprar a nossa pauta para fazer com que o termo Polícia Municipal, a questão do fortalecimento da segurança pública primária aconteça, porque é isso que nós precisamos compreender. Ou o governo está junto da gente, e aí a gente vai avançar, ou quando chegar no plenário, vai ser um salves quem puder, entendeu? Exatamente, Eliel. E a internet é muito boa, eu até pesquisei aqui, vou fazer um novo corte para o Capitão Augusto, viu, Eliel? Manda. Então, o brasão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é instituído por lei, é só pesquisar tá, no Wikipédia. E, então, eu vou ler só a parte que é: à direita, a figura de um bandeirante em posição de sentido com um bacamarte e espada. E à esquerda, um soldado da Guarda Municipal, empunhando um fuzil com baioneta no listão em azul, legenda em prata, lealdade e constância. Então, Capitão Augusto, a Guarda Municipal está no emblema da sua polícia. Ele esqueceu de ver isso daí. É só ele pegar e verificar, né? Ele deve saber, né, Léo? Então tá aqui para ele, de graça. Capitão Augusto, é importante que o senhor consiga internalizar aquilo que nós estamos falando, para o senhor melhorar os seus argumentos. É pedagógico, assista, porque aí o senhor pode nos Lógico, combater em alto nível, porque o senhor está muito ruim, é muito fraco. E nós estamos falando isso numa bondade péssimo. que nos é peculiar. Quando o senhor continua batendo nas mesmas questões, é uma polícia barata, é uma polícia que não vale a pena, porque vai fazer com que o trabalho seja piorado. O senhor precisa ver o trabalho do guarda municipal. Inclusive, eu até sugiro que um dia o senhor passe por miliante. Faz isso. Capitão Augusto, um dia faça alguma coisa na frente de um guarda municipal para ele agir com o senhor dentro da legalidade. Depois o senhor fala que o senhor está brincando, que o senhor é deputado. E se o delegado entender que tudo bem, né? Que o senhor está fazendo uma experiência social, mas faça para o senhor ver o que um guarda municipal vai ter capacidade de dialogar. Se o senhor quiser endurecer, ele vai ter capacidade de dar a resposta à altura. E tudo isso dentro das legislações que versam sobre o trabalho de guarda municipal, que hoje é auditado pelo controle externo. Então, pega essa visão aí, Capitão Augusto. Né? Eu não quero que o senhor vá vender água na praia, não, mas pega essa visão e entenda o seguinte: se a Guarda Municipal está na própria história da Polícia Militar, o senhor carrega a Guarda Municipal no oficialato que o senhor tem. Mas vamos continuar. É, Vamos avançando. Falamos de aposentadoria, falamos da questão hoje das emendas que serão complexas, do plenário, que também vai ser bastante difícil, da influência importante de comandantes irem a Brasília agora, mas já procurarem deputados, senadores, de estarem ali falando, da gente se preparar pensando sempre de forma macro. Mas eu acredito que a importância hoje sobre recursos, começando pelo município mais seguro que a gente nós estivemos lá no lançamento, e muita gente disse: "Ah, 171 milhões é pouco. Cidades com menos de 100 guardas não são atingidos", e a gente sabe disso. Só que a gente tinha? Não. Se a gente tem, vamos avançar, porque muitos não sabem, Braga, o que é Brasília. Não adianta você chegar lá, chegou lá, primeiro você vai se sentir muito pequeno perto do tamanho daquele congresso. Chegar lá, você vai falar com quem? Você acha que o ministro vai te atender? Então, tudo é muito grande, é muito debatido, é muito discutido. E eu vejo as pessoas falando assim para mim: Eliel, mas o que tem que passar é isso. Meu irmão, é muito fácil. É igual se a gente falar para onde a gente gostaria de viajar, o carro que a gente gostaria de ter, né, a Claro. condição física. Só que tudo isso tem um preço.
E o preço da construção não é preço de valor financeiro, é preço de construção, de conversa, de diálogo, de aceitação. Então, por isso que o ideal para nós, guardas municipais, pode estar distante ainda do que a gente quer. Mas o trabalho de excelência feito na rua é que vai garantir que a gente possa avançar. Vou dar um exemplo. O comandante Braga foi um dos idealizadores, aí o MOR, da Academia Brasileira de Letras de Guardas Municipais. Muita gente viu a gente postando, Braga, e falou, o que que é isso? Né? Menciona o porquê que foi criada a Academia Brasileira de Letras de Guardas Municipais, Braga. Olha, eu vou falar uma delas aqui nessa live, até pela questão do tempo. Uma das finalidades da academia é exatamente furar a bolha, trazer pessoas de fora, pessoas da sociedade civil, para participar em conjunto da academia, pessoas formadores de opinião em diversos segmentos, para que possam levar o quê? A questão das guardas municipais para a sociedade. E incentivar pesquisa, é, edição de livros, escrita, enfim. Mas um dos motivos que é o principal é essa questão de integrar a sociedade civil com a questão das guardas municipais. E isso está sendo muito bem sucedido, viu, Eliel? Muito Claro, bem positivo isso daí. eu faço parte, eu tenho visto, e é uma fala do Sturaro. O Sturaro dizia Exato. que nós precisamos ter o apoio da população, que aí a gente avança. Vamos comentar sobre isso. Eu não consigo colocar todas as perguntas agora, mas a gente vai dividindo. O pior, Braga, ele não explica a PEC, criando um novo cargo de polícia municipal, adeus aposentadoria especial para os guardas municipais, fora outras consequências gravíssimas. Primeiro, eu vou dizer, o texto que lá está não fala nada sobre isso, nada, zero. Se você pegar o texto que lá está, o termo é guarda municipal, nem polícia municipal ainda tem. Então, eu não tenho como explicar para você, que está nos assistindo, sobre aquilo que ainda não tem. Ele é, mas vai ter, a partir do momento que nós tenhamos o relatório final, começa outra luta. Então, assim, se nós formos aqui debater todas as emendas que tem, a gente não consegue fazer uma live que tenha uma concatenação. Então, sobre essa questão da gente dividir, Braga, que é uma preocupação que as pessoas têm, e é muito legítima, sobre nomenclatura e criação de cargo. Uma coisa é mudar o nome de guarda para Polícia Municipal, outra coisa é criar o cargo de Polícia Municipal, que aí tem implicações mesmo. Por exemplo, Sim, se nós temos hoje a mudança de nomenclatura de guarda para Polícia Municipal, todas as guardas municipais automaticamente são polícias municipais. Uma coisa é você exato. criar o cargo de guarda de Polícia Municipal e dizer quem hoje é guarda para estar aqui vai ter que preencher esses requisitos, que é uma outra coisa. Só que nós não temos isso colocado ainda, Braga. Como que eu vou discutir futurologia dentro daquilo que a gente hoje tem? Nós somos Não contra, existe. né, a gente É, excluir. Mas é claro que a gente vai ter que debater. Se isso acontecer, vamos ter que debater a hora que chegar. claro, Eliel, é o seguinte: as pessoas têm que ficar um pouco mais tranquilas e ver que tranquilas, eu digo, porque a discussão lá é feita por fases. Nós só podemos discutir o que existe. Então, por enquanto, é o que você falou, ainda não tem. Na hora que tiver, nós vamos discutir. Mas o entendimento nosso, especialmente o meu, é que é o seguinte: é a questão da nomenclatura de guarda municipal passar a chamar a polícia municipal, porque daí vai contemplar todas, não é a criação de um novo cargo, de uma nova polícia. Então, esse seria uma questão ideal. Mas a gente precisa saber qual vai ser o relatório, qual vai ser o texto, porque depois ele vai para a votação, daí tem destaque. E é uma tramitação em que cada fase será um trabalho muito árduo, não será fácil. E em cada fase será discutido o tema que tiver no momento. Exatamente. Há um preço a ser pago para aqueles municípios que não quiserem debater segurança pública. Primeiro, o preço político, porque 26 a pauta é segurança pública, 28 é segurança pública. Então, o prefeito quiser continuar com aquela conversa de prefeito moita, porque isso é do Estado, não é meu. Não, é responsabilidade do Estado, né? É dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, nós precisamos entender. Vai debater. Aí eu volto para o que aconteceu no Rio de Janeiro, Braga. Eu tenho me debruçado sobre as falas lá, inclusive do Rodrigo Pimentel. Inclusive, esses dias eu até cometi um ato falho com o Belfort Roxo. Belfort Roxo, o Rodrigo Pimentel, que foi quem inspirou o Capitão Nascimento, ele disse que em Belfort Roxo o prefeito começou a arrancar as barricadas com a guarda municipal, que é armada. Ele disse. E eu elogiei, daí os colegas de Belfort Roxo disseram, olha, a gente não é armado, isso não é verdade aqui e tal. Por quê? Porque, na verdade, no Rio de Janeiro,
nós temos a maior dificuldade, acho que da federação, na minha concepção, né, de você avançar nas guardas municipais, principalmente pelo exemplo da capital. A capital, Braga, eu conheço aqueles irmãos e irmãs lá, são excelentes. O pessoal é bom, Braga. O problema é que hoje o Eduardo Paes criou, junto com o ministro Lewandowski, com o apoio do governo federal, porque estão emprestando a PRF para dar aula lá, criou a Força Municipal de Segurança, que é uma aberração jurídica, por enquanto, na primeira etapa, só colocando guardas municipais, depois vai ter os contratados deles. Isso causou no Cláudio Castro, causou nele uma espécie que ele foi para cima, dizendo que tem que fortalecer guardas municipais, e ele percebendo, pô, ele é PL, mas não faz uma oposição frontalmente ao governo federal. Toca ele ali. Ele percebendo essa situação, falou, pô, eles estão pensando na sucessão de governador, né? O Eduardo Paes fala É. direto. Então, foi para cima, e aí tem aquela questão da DPF das favelas, uma confusão toda completa lá, e na operação nós tivemos mortes de policiais. Eu costumo dizer que quando tem morte de policial, por mais que a gente tenha resultados na ocorrência, é muito lamentável, né, as mortes. Embora, quem já foi no Rio de Janeiro nas comunidades sabe que a situação lá é complexa. Mas, se nós tivéssemos guarda municipal armada no Rio de Janeiro, nós teríamos o alívio do trabalho da segurança pública primária, pelo menos. Que é uma dificuldade, né, Braga? As guardas municipais que não são armadas hoje, nós precisamos garantir que esses irmãos voltem vivos para casa. Tivemos situações lamentáveis, que aí o guarda também tem que entender que ele tem que estar legalizado para o porte de arma nas cidades onde não tem essa possibilidade ainda, ele está sujeito às penas. Foi o que aconteceu em Camusim, no Ceará, uma situação que eu estou acompanhando, não fiz vídeo ainda sobre isso, mas estou acompanhando bem de perto, que a Polícia Federal foi até a guarda. Então nós precisamos entender que tem leis para ser aplicadas, embora seja um absurdo a guarda desarmada. Mas qual é a sua opinião sobre a não existência de uma guarda municipal armada no Rio e sobre o que aconteceu agora, ó? Então, essa questão na arma, eu sempre falei que guarda municipal, ela essencialmente obrigatoriamente tem que ser armada, porque a arma, ela é a ferramenta de trabalho do guarda, de defesa própria e de terceiros. Então, quem defende a guarda desarmada, ele deveria trabalhar no lugar do guarda para ver isso aí. E o Rio de Janeiro tem essa problema porque a capital precisa ser armada, que é o exemplo, a capital do estado. E lá a maioria esmagadora das guardas são desarmadas. Eu creio que isso com o tempo será vencido, mas isso tem gerado dificuldades. E se lá tivesse uma guarda armada, hoje, por exemplo, a guarda lá com, eu não sei exatamente, vamos por 7 mil homens, seriam 7 mil homens trabalhando armado no policiamento ostensivo na questão primária, o que iria colaborar em muito para o pós-operação que teve. Muito, muito, iria ajudar muito. Então, veja só, é uma necessidade também o guarda estar armado. Esse estatuto de desarmamento já foi uma luta de anos, vencemos barreiras, mas ainda tem muita coisa a ser vencida, viu, Léo? Braga, eu quero também aqui fazer um agradecimento público a você, porque teve duas situações que eu precisei de você recentemente, e você, de uma forma sem vaidade, aí me deixou fazer o trabalho, né? Coisa que agora eu preciso que o novo presidente do Conselho Nacional das Guardas me deixe trabalhar, senão não tem espaço para continuar dentro do Conselho Nacional das Guardas. Hoje eu tenho feito um trabalho de muito fôlego e a gente não tem recurso dentro do Conselho Nacional das Guardas. E você me autorizou aí em Parauapebas, me deu todo o apoio possível, né? Me deu toda a ajuda possível aí de orientação. Agradeço imensamente. A gente foi para Parauapebas como Conselho Nacional das Guardas fazer um trabalho ímpar lá. Agora, teve uma situação absurda também em Ouro Preto, também pedi sua ajuda, a gente construiu juntos lá uma representação, né, contra um ato que dizia que a Guarda Municipal não podia acompanhar veículos em fuga. Ou seja, nós precisamos agora entender que esses municípios, eles precisam de ajuda nesses instantes, porque a gente é alguém de fora que vai ter mais autonomia. Cargo de comandante quase sempre é do prefeito, cargo de secretário é do prefeito, então tem menos autonomia do que a gente que vem de fora. Você me ajudou tanto em Parauapebas quanto em Ouro Preto, só para falar agora recente, né? Que dirá toda a nossa história juntos aí, a gente tem um trabalho feito, né? De uma forma bastante promissora e bastante efetiva com resultados. Mas tanto Parauapebas quanto Ouro Preto são absurdos. Ouro Preto não é armada, Braga. Vamos falar primeiro de Parauapebas rapidamente,
depois para Ouro Preto. Parauapebas, a polícia militar invadiu a guarda. Em Parauapebas foram algemados comandante, inspetor, e hoje o Ministério Público determinou a instauração em inquérito, tem as imagens todas dizendo qual foi a verdade, mas a gente não tem o avanço jurídico na rapidez que nós queremos, e o político, sem a representação local, vai ficando difícil. Então também serve de alerta o que aconteceu em Parauapebas para o Brasil também, né, Braga? E olha que eles são bons lá, hein? Comandante Carvalho, o subcomandante França, todo mundo lá são muito bons. Foram bem pra caramba lá, só poderia ter sido uma chacina lá também. Um absurdo, né, Braga? William, essas questões, elas aconteciam, hoje tem diminuído muito, mas isso eu acho que é um reflexo daqueles discursos absurdos do capitão. Capitão. E começa com E, Augusto, mas Augusto é, lembra. E também esqueceu o isso, nome dele, esse é um não tem problema. reflexo dos discursos dele. Porque, William, é muito simples analisar em qualquer circunstância que você entrar em um local, prender, algemar e conduzir, e aquela pessoa não for autuada em flagrante pelo delegado de polícia, é abuso de autoridade. Claro e notório, sem muita discussão. E aí, William, o que, que eu posso dizer? Eu, particularmente, vou continuar te ajudando em tudo que for possível. Representação que você fizer, a gente faz, não tem problema. E você vai buscar isso daí sim. Eu não sei agora se você vai comentar alguma coisa, que seria o próximo item aí, eu acho que o último, da questão das gratificações aqui do Estado de São Paulo que estão tendo um problema. Tá sem som, Eliel. Isso nós vamos comentar na sequência. Só terminar Parauapebas, que você disse que é uma coisa que não acontecia, e sobre Ouro Preto, uma ordem de serviço que vocês combateram em São Paulo. Comenta um pouquinho sobre essa Sim, questão de Ouro Preto, porque quando você fala, olha só, se o guarda olhar a moto fugindo, o carro fugindo, se o guarda olhar e falar, eu não vou atrás por conta da vida, por conta de bens, por conta N coisa, é uma coisa. Agora, quando você, secretário, vem e fala assim, ó, você não pode, ou comandante, você não pode fazer isso. O que acontece? Se o guarda fizer, ele responde administrativamente. Então a minha representação foi no sentido de proteger esse guarda que quer trabalhar, às vezes não consegue. E lembramos de um nome histórico aí que é Benedito Mariano, né? exatamente. Ele tinha essa ordem de São Paulo, que assim que eu assumi o comando, eu revoguei. Foi revogada essa ordem, né? Não sei se eu estava no comando ou no subcomando, eu não lembro. Porque é uma ordem absurda. Porque quem tem que fazer essa análise não é a ordem. É o policial que pensa no momento, que é ele que vai avaliar se ele vai fazer o acompanhamento ou não. Agora, o que você não pode proibir, senão você cria aquilo que nós falamos, a figura daquela fuga legalizada. A pessoa sabe que pode fugir, que todo mundo proibido de ir atrás dele. Então, isso é um absurdo e nós vamos acompanhar aquela representação, o final dela. Mas a pessoa que fez provavelmente deve ser adepto do. Entendeu? Né? Deve ser. Ó, Então, veja só. Só que são absurdos e absurdos que é aí que está. Eu volto lá no começo da nossa live. Onde que é o espaço que nós temos para falar isso oficialmente para os policiais militares? dentro do Conselho Nacional de Segurança Pública, e em um grupo de trabalho, como foi sugerido. Exatamente. Por isso que é o seguinte, se você ou qualquer outro dissesse que a gente ia construir legislação lá, obviamente que não, porque vai construir com aquele que quer nos diminuir, já temos lei. Só que você fazer o trabalho pedagógico de explicar sobre o que a gente faz, o grupo de trabalho pensa junto. E as perguntas, elas são de uma forma socrática, aquilo que acontecia para você pensar. Quando eu digo, tá bom, você policial militar, vamos pensar naquilo que você diz da gente deixar a guarda com os delitos de menor potencial ofensivo. Vamos deixar a guarda patrulhando. Não tem como, porque você vai se deparar. Os crimes de oportunidade, 153, a própria Lei 3.022 diz que nós, em qualquer situação de qualquer ocorrência emergencial, nós atendemos. Então, é N coisas. Então, por isso que essa questão, tanto de Parauapebas quanto de Ouro Preto, são muito importantes. Nós estaremos logo em Ouro Preto, eu vou presencialmente lá também, fazer um trabalho junto com a Câmara, e o trabalho ele vai continuar de forma mais expandida. Quero agora finalizar
com a questão de Jundiaí. Quero fazer um agradecimento. Tem uma pessoa que eu admiro muito, já tive a oportunidade de agradecer publicamente, que é o Rubens. Rubens é das antigas, é aquele guerreiro, né, que faz um trabalho. Tem dois Rubens, né? Tem o Rubens de Jundiaí e o Rubens de Limeira, né? Que Esse é são o de Jundiaí. o de Jundiaí, sensacional, de Limeira também, um camarada super do bem. E o Rubens de Jundiaí, uma pessoa muito verdadeira. E quando aconteceu isso, ele ficou muito preocupado. E aí, junto com o comandante Braga, fizeram um trabalho que ajudou demais o secretário Rigo, também o secretário Gleice e o próprio Gustavo Martinelli e todos os guardas municipais que já tinham perdido nenhuma canetada da liminar 30% dos seus salários, né, Braga? Importante comentar e parabenizá-los também pela ideia de que foi construído lá. Exato, Eliel. Aí, o Rubens, que é o presidente da associação local, imediatamente quando soube do problema, me chamou, nós fomos lá, nos reunimos, está publicado, né? Reunimos com o secretário e passamos todas as instruções. Mas isso daí, Eliel, é um pouco mais amplo, porque essa questão dessas gratificações de periculosidade, risco de vida, RET, elas vêm sendo, vêm sofrendo ADI no TJ já há alguns anos. Então, a gente tem algumas que sofreram recente, algumas que estão respondendo, e tem sofrido há muito tempo. E eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui numa outra live outro dia, que estão sofrendo isso porque lá no passado, secretários, comandantes que não eram guardas, tiveram medo de deixar a gratificação como regime especial de trabalho policial. Que esse é o nome correto que essa gratificação deveria ter. Porque se tivesse, ela não teria sido suspensa em lugar nenhum. Por que eu falo isso? Porque agora, esse metropolitano aqui, existe pessoas que mantiveram na lei anterior, recebem regime especial de trabalho policial há mais ou menos, há mais de 3 décadas. É uma lei que fala textualmente que é competência o policiamento ostensivo da guarda, e por isso que ele recebe essa gratificação, e nunca foi contestada. E sabe por que nunca foi contestado, Eliel? E por isso que não pode ter medo. Não foi contestada porque você imagina se um órgão adverso à guarda fosse contestar uma gratificação que ele tem igual e que ele também poderia perder. Então ninguém contestou. Agora, quando mudaram o nome por medo de deixar o termo policial, daí começou essa avalanche que está agora. Então, a gratificação correta, Eliel, tem que ter o nome de regime especial de trabalho policial. E isso agora já consolidado pelo STF. Então tem que ter esse nome para não estar sujeito a problemas. Então aqui vai a dica. Quem não mudou, muda, porque ninguém vai contestar essa gratificação porque ele tem igual. E se ele tem igual, se contestar a sua, pode contestar a dele. E a gratificação tem esse nome porque a guarda exerce a atividade policial. E por isso não pode tirar a carteira da OAB, etc, etc e tal. Então, esse é o nome. E a gente está trabalhando em várias frentes para poder regularizar, porque isso no estado de São Paulo tem sido uma demanda. Praticamente toda semana tem uma ou duas cidades com esse problema. Então, é uma questão que a gente também está trabalhando nele para poder ser solucionado. E parabéns ao Rubens, que é um guerreiro, ele é guarda há muito tempo, continua ainda presidente da associação lá e debate isso há muito tempo. E surgiu o problema, ele já nos chamou para a gente poder ir lá somar esforços para poder resolver. Claro, e nós estaremos juntos a semana que vem, a gente marcou aí. Vamos até ele para a gente também gravar, falar sobre isso, sobre essa importância do trabalho feito, até mesmo porque é uma prestação de contas para os associados. Braga, eu acredito que a gente comentou diversos assuntos, é um bate-papo aqui que a gente faz sempre, para que todo mundo que acompanhe saiba que nós estamos atentos, preocupados, construindo, caminhando, conversando, dialogando, propondo, porque não é possível a gente ficar falando aqui na internet sem ter uma vivência no mundo real. Eu estou como Exato. guarda municipal ainda, tirando plantão, trabalhando, porque é assim que eu desejo que quem olha para mim hoje veja a representação da ponta, falando no Congresso Nacional em diversas oportunidades, indo para muitos estados fazer esse trabalho, debatendo aqui na internet pontos de vista equivocados, fazendo alianças, por exemplo. Hoje nós temos aqueles que gostam ou desgostam de políticos, mas eu não posso hoje falar das figuras nacionais que representam partidos e falar assim para eles: olha,
eu quero alguém perfeito do meu jeito que atenda, agrade todo mundo. Não tem como. Tem guarda que é de extrema esquerda, tem guarda que é de direita, tem guarda que é de centro. Então, o que vocês precisam fazer é entender aquilo que eu consigo me manter, apesar dos acordos que nós temos. Então, é a essência do Eliel. E vocês vão ver, vou guardar um pouquinho, fazer uma surpresa para vocês. Eu gravei essa semana um programa partidário que vai ao ar e falaram para que eu fosse de terno. Cheguei lá com uma farda. Falaram, não, mas farda não pode, mas a farda que eu tenho, que eu adquiri da Citerol, não tem ali nada de pet, tem meu nome, mas é uma farda. E aí disseram, não, mas você vai falar sobre infraestrutura, educação. Eu falei, não, vou falar de segurança. Só que não é o Eliel falando, é 51 mil votos falando. Gravei com a farda, falei o que tinha que ser dito, e logo vocês vão ver aí em todas as emissoras, e também vou publicar nas minhas redes uma mensagem do partido assumindo um compromisso com todos os guardas. O que é isso? É construção. Então, nós não estamos aqui falando que somos mais ou melhor que alguém. Nós estamos dizendo que a gente caminhou. Estamos dizendo que a gente contribuiu. E eu tenho muita gratidão pelo comandante Braga, porque não são só flores, não, viu? É, Se olharem nossos WhatsApps aí, vocês vão ver como que a gente debate ali. Mas porque é assim que sai, né? Tem hora que ele cede, normal. tem hora que eu cedo, né? Mas a gente tem uma construção junto e muito respeito por você e gratidão aí por ter participado comigo dessa live, viu? É isso aí, Léo. E eu gostaria aqui, para finalizar, convidar a todos para participarem do 12º Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública, marca registrada, que ocorrerá nos dias 20 e 21 de novembro, na cidade de Olímpia, em São Paulo. Onde lá, Eliel, é até um momento muito oportuno, que vai ser antes do relatório final, da gente poder debater, todos nós, com pessoas de fora, enfim, muitas pessoas, as estratégias para vencer os obstáculos, especialmente na PEC 18. Então, todos estão convidados. Lá é o local de debate e lá, olha, é onde nós podemos falar pessoalmente para as pessoas, sem nenhuma interferência. Podemos debater o assunto, chegar a conclusões e tirar documentos, como sempre tiramos em todos os eventos, e que muitos deles repercutiram e hoje são leis federais, estaduais e municipais, a exemplo da Lei 13.022, que foi construída em um evento deste que estaremos fazendo agora, dia 20 e 21 de novembro. E já falo a vocês, Eliel, que em março, nos dias 25 e 26 de março, teremos aí o próximo evento em Vinhedo, São Paulo, também para poder debater todos esses temas, em especial, se já tiver aprovado ou não a PEC 18, quais serão os próximos passos das guardas municipais. Para Então, saber estão tudo todos sobre convidados. para saber tudo sobre o evento, www. guardasmunicipais.brasil.com.br. Então, www.guardasmunicipais.brasil.com.br. Perfeito. Eu estarei presente os 2 dias também. Muita gente boa também estará presente e uma carta produzida no final deste congresso também vai ser enviada a todos os gabinetes de deputados e com certeza também ajuda a construir o raciocínio de como tem que ser. Braga, muito obrigado. É sempre um prazer estar com você aqui. Nós ficaremos muito tempo discutindo, debatendo. Espero que Deus nos coloque em outras posições também com poder de decisão maior para a gente poder fazer mais e melhor, né? Ninguém faz nada sozinho, então a gente precisa de muita gente, mas o que é importante é ter profundidade e responsabilidade naquilo que nós fazemos. Exatamente, Léo. Obrigado, parabéns. E as nossas saudações costumeiras, né? Que todos já utilizam. Saudações em azul marinho. Estamos juntos, saudação em azul marinho. Compartilhem, comente, essa live vai ficar salva. É importante que a gente consiga também compartilhar essas informações e conhecimentos e vivências com todos os nossos irmãos guardas municipais. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigado, um abraço a todos.